Lista 5, exercício 7. Para o circuito ilustrado na figura, o interruptor está aberto por um tempo muito longo. A. Qual é a queda de potencial através de cada indutor no instante que se fecha o interruptor? B. Qual é a queda de potencial através de cada capacitor após o interruptor ter sido fechado por um tempo muito longo? Bem, a ideia aqui é a seguinte. Inicialmente, com a chave aberta, o que a gente tem é as correntes do circuito. As correntes do circuito são zero, certo? Claro, porque está aberto um tempo muito longo. E os capacitores estão inicialmente descarregados, certo? Então, a diferença de potencial no capacitor antes de fechar a chave é zero. A diferença de potencial no capacitor aqui antes de fechar a chave é zero. A corrente que passa por esse indutor é zero. A corrente que passa por esse indutor é zero. Bom, no instante que fecha a chave, e durante um tempo em que acontecem as coisas no indutor, a gente vai ter correntes que saem da fonte. Nós vamos ter correntes que passam por esse ramo aqui, que eu vou chamar de 1. Eu vou ter corrente que passa por esse ramo, que eu vou chamar de 2. E eu vou ter corrente que passa por esse ramo, que eu chamo de 3. A ideia é identificar o que acontece com cada um e as suas diferenças de potencial. Bem, vamos lá. E tem A. Qual é a queda de potencial através de cada indutor no instante que fecha a chave do interruptor? Bom, quando eu fecho a chave do interruptor, os indutores não deixam que a corrente tenha variações instantâneas. Então, esse indutor não vai deixar que a corrente anterior ao ato de fechar a chave seja diferente da corrente agora. E esse indutor também não vai deixar que a corrente que passe por ele mude instantaneamente. Então, dessa forma, as correntes que passam pelo indutor de 22 mA e a corrente que passa pelo indutor de 15 mA no instante em que fecha a chave são zero. Certo? Então, a única corrente que vai passar no circuito na hora que fecha a chave é a corrente que passa pelo capacitor de 35. Por quê? Porque o capacitor não tem problema, a diferença de potencial dele é zero. É como se eu tivesse um fio ligado aqui. Então, eu tenho o circuito fechado através do resistor de 75 e depois do resistor de 25. Então, o I é igual a I3, certo? Consequentemente, é igual simplesmente a frente sobre a resistência equivalente. Bem, como as correntes que passam pelo resistor de 25, que é o I, e pelo resistor de 75, que é o I3, são iguais, independente de seus valores, então você tem aqui uma configuração em série. A resistência equivalente é 75 mais 25. Dessa forma, a nossa corrente que passa pelo circuito nesse instante é 2 amperes. A ideia está passando 2 amperes através desse ramo do circuito. Bom, se está passando 2 amperes através do ramo do circuito, você vai ter uma diferença de potencial em cima do resistor de 75 ohms. Essa diferença de potencial, o potencial maior fica antes e o potencial menor fica depois no sentido da corrente, porque a corrente passa por um resistor do maior potencial para o menor potencial. Assim, a diferença de potencial sobre o resistor de 75 é simplesmente só a resistência vezes a corrente que passa por ele, 75 vezes 2, isso é 150 volts. Você tem 150 volts em cima da resistência de 75, consequentemente você tem 50 volts através da resistência de 25, fazendo 200 volts, que é a DDP da fonte. Bem, mas a diferença de potencial sobre o resistor de 50 é zero. Por quê? Porque a corrente 2 é zero. A corrente 2 é zero, quer dizer, a corrente que passa por ele é zero. A diferença de potencial sobre esse resistor é zero. Consequentemente, a diferença de potencial sobre o capacitor de 35 também é zero. Por quê? Porque ele está inicialmente descarregado e na hora que eu fecho a chave ele continua descarregado. Ele vai carregar durante o tempo, certo? Mas nesse instante ele está descarregado, a diferença de potencial sobre ele é zero. Consequentemente, a diferença de potencial sobre o indutor de 15, certo? É de tal forma
que o potencial na parte de cima é igual ao potencial do lado esquerdo da resistência de 75. O potencial na parte de baixo é igual ao potencial do lado direito da resistência de 25. Porque todo esse ramo aqui tem exatamente o mesmo potencial e chega aqui embaixo no indutor, e aqui em cima todo esse ramo tem o mesmo potencial, já que a DDP sobre o resistor de 50 é zero. Então, porque eu não tenho correntes. Então, o potencial dos dois aqui é o mesmo. Consequentemente, a diferença de potencial sobre o resistor do indutor de 15 é igual à diferença de potencial do resistor de 75, isso é 150 volts. Bom, a diferença potencial do capacitor de 70 também é zero, pelo mesmo motivo que a diferença potencial do capacitor de 35. Por quê? Porque ele está inicialmente descarregado. E também a diferença potencial sobre o resistor de 38 também é zero, porque a corrente I1 é zero. Como a corrente I1 é zero, então a corrente que passa nesse ponto é zero por causa do indutor, né? O indutor não deixa que ele seja diferente de zero nesse instante. Então a diferença potencial no resistor é zero e o capacitor está descarregado, a sua diferença de potencial também é zero. Isso é, a diferença de potencial no indutor de 22 mA vai ser de tal forma que o potencial em cima tem o mesmo potencial do lado esquerdo do resistor de 75. O potencial embaixo, já que todos esses elementos aqui a diferença de potencial é zero e esse elemento a diferença de potencial é zero também, então o potencial na parte de baixo do indutor é exatamente o potencial do lado direito da resistência. Dessa forma, a diferença de potencial sobre o indutor de 22 é igual à diferença de potencial sobre o indutor de 15. Isso é igual à diferença de potencial sobre o resistor de 75, que é 150 volts. Dessa forma, a gente consegue responder o item A. Vamos lá, o item B. O item B passou-se um tempo muito longo. Agora, se você passou um tempo muito longo, significa o quê? Significa que as correntes estão estabilizadas, e as correntes estabilizadas, com as correntes estabilizadas, os capacitores estão totalmente carregados. Corrente estabilizada, capacitor totalmente carregado. Vamos agora analisar como fica o circuito. Isso é, de cara, I1 e I3 são zero. A única corrente que tem é o I2. Isso é, I1 e I3 é zero. Por quê? Porque se esse capacitor está totalmente carregado e esse capacitor está totalmente carregado, a corrente que passa por eles é zero, porque se tivesse corrente ele continuaria sendo carregado. Então a única corrente que tem no nosso circuito agora é a corrente sobre esse ramo do meio, que é o I2. Então a corrente que sai da fonte passa pelo I2 e volta para a fonte. Dessa forma, essa corrente vai ser afim sobre a resistência equivalente, e a nossa resistência equivalente agora é 50 mais 25, isso é esse resistor do ramo do meio e o resistor de 25, cujas correntes são as mesmas. Assim, a nossa corrente é 2,7 amperes agora. 2,7 amperes a corrente que sai da fonte, 2,7 amperes a corrente que passa por esse ramo. Bem, a diferença de potencial agora sobre o resistor de 50 é simplesmente R2. Isso é 50 vezes 2,7, 135 volts é a diferença de potencial sobre o resistor de 50. Consequentemente, 65 volts é a diferença de potencial sobre o de 25, cuja soma vai dar 200. Bem, só que a diferença de potencial sobre o resistor de 38 é zero. Por quê? Porque a corrente desse ramo é zero, porque o capacitor está totalmente carregado. Como o capacitor está totalmente carregado, o ramo vai ter uma corrente zero e, consequentemente, a diferença potencial no resistor de 38 é zero. E, é claro, por este motivo, a corrente que passa pelo indutor, a diferença de potencial sobre o indutor é zero. Por quê? Porque depois de um tempo muito longo, as correntes estão estabilizadas. Mesmo sendo zero, ele vai continuar sendo zero o tempo todo a partir de agora, porque a corrente já chegou ao seu ponto final, o seu valor final, e o seu valor final, no caso desse ramo aqui, é zero. Sobre o indutor de 15,
a diferença de potencial também é zero. Por quê? Porque a corrente 2 já está estabilizada, ela vai manter o seu valor indefinidamente a partir de agora, e não tem mais variação, então meu DI dt igual a zero, consequentemente a diferença de potencial sobre esse indutor é zero. A diferença de potencial nos dois indutores são zero, né? Isso é, nós vamos ter a diferença de potencial sobre o capacitor de 70 igual à diferença de potencial sobre o resistor de 50. Porque essa diferença de potencial no 22 é zero, a diferença de potencial no 38 é zero, a diferença de potencial nesse indutor é zero, então o potencial na parte de cima do capacitor é igual ao potencial na parte de cima do resistor de 50. A potencial na parte de baixo do capacitor é igual ao potencial na parte de baixo do resistor de 50. Então as diferenças de potencial são as mesmas, consequentemente a diferença de potencial no capacitor de 70 é 135 volts. O mesmo raciocínio a gente pode usar no ramo da direita. Isso como eu não tenho corrente, né, no ramo da direita, a diferença de potencial sobre o resistor de 75 é zero. E como o capacitor de 35 já está totalmente carregado, a sua diferença de potencial já está no seu estado máximo. Se a diferença de potencial no resistor de 75 é zero, quer dizer que o potencial na parte de cima do capacitor é igual ao potencial na parte de cima do resistor de 50. O potencial na parte de baixo do capacitor é igual ao potencial na parte de baixo do resistor de 50, já que a diferença de potencial sobre o indutor de 15 é zero. O potencial do indutor em 15 é zero. Então, a diferença de potencial no capacitor de 35 é igual à diferença de potencial no resistor de 50. Consequentemente, a sua diferença de potencial é 135 volts. Note uma coisa interessante nesse circuito, é que quando você fecha a chave, a corrente I1 é zero. Bom, aí o capacitor de 70 vai começar a se carregar, a corrente aumenta, chega a um determinado ponto, o capacitor está carregando e o capacitor carregando, a corrente começa a diminuir de novo. Quando o capacitor está totalmente carregado, a corrente volta a zero. Então a corrente fica a zero depois de um tempo muito longo, como é que está colocado aqui. Quer dizer, a corrente inicial I1 é zero, a corrente final I1 é zero. Quer dizer que o capacitor tem um ponto de pico de corrente, né, em cima desse ramo. Ele aumenta a corrente, tem um ponto de pico, depois abaixa de novo, voltando a zero. Esse aqui é o lado interessante desse circuito. No ramo do meio, a corrente só vai aumentar, chegando ao seu patamar por causa do indutor. A corrente da direita começa no seu estado máximo, seu valor máximo, depois ela baixa, né, que é de 2 amperes, depois ela baixa até ser zero quando o capacitor está totalmente carregado. Certo? É isso.